Vamos lá, milagres não faz de ninguém verdadeiro profeta, porque Mateus 24:24 fala que os falsos profetas e os falsos cristos, são esses Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, fariam milagres e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. É o diabo nessas igrejas de uma ponta a outra. Tudo que acontece na igreja do satanista Edir Macedo é o diabo. Tudo que acontece na igreja do Valdemiro, até as curas lá, é pelo poder do diabo, de acordo com Mateus 24:24. Eu não estou supondo, isso não é uma calúnia, isso é uma afirmação. E todos eles são servos de Satanás na terra. Agora, quando o senhor Medeiros diz que papel aceita tudo, tem as palavras que o senhor lê na sua Bíblia, não está no papel? Será que Paulo também está mentindo? Paulo não fez milagre, Paulo não profetizou, Paulo não tinha uma mensagem? Por que está no papel? Os 5 livros de Moisés estão nesse papel aí que o senhor está lendo. Todos os livros dos profetas, senhor Medeiros, e as suas mensagens estão em papel. O senhor diz, papel aceita tudo. Será que eles também estão mentindo? Quando o senhor disse lá no particular que ninguém estava lá quando o Cacau Felipe foi chamado, eu pergunto, quem estava lá quando Moisés foi chamado? Quem estava lá quando Josué foi chamado? Quem estava lá quando Oséias, Sofonias, Abacuque foi chamado? Quem estava lá quando Paulo foi chamado? Os profetas mensageiros recebem o seu chamamento de Deus, senhor Medeiros. Você não estava lá. Então, este papel que o senhor tem também aceita tudo? Eu vou dar aqui para o senhor algumas referências. Mateus capítulo 25, versículo 6, fala do profeta Cacau Felipe. Apocalipse 12:14, fala sobre o profeta Cacau Felipe. Isaías capítulo 30, fala do profeta Cacau Felipe. Josué capítulo 6, fala do profeta Cacau Felipe. Daniel capítulo 12, fala do profeta Cacau Felipe. Apocalipse 19, do 11 ao 17, fala do profeta Cacau Felipe. Dentre outras profecias, senhor Medeiros, também fala sobre o profeta Cacau Felipe. Cacau Felipe não é um feiticeiro, um satanista como o Edir Macedo, de Mateus 24:24. Ele é um profeta de Mateus 23, versículo 34 e 35. E o senhor fala de Gálatas 1:8. Hoje, senhor Medeiros, todos aqueles que pregam diferente do profeta Cacau Felipe, que ensina coisas que o profeta Cacau Felipe não ensinou, mesmo que esteja na Bíblia, eles são os malditos de Gálatas 1:8. Como que eu poderia ser um fariseu se eu defendo um profeta vivo? Se o profeta vivo lá, os fariseus não queriam? Aqui quem são os fariseus? O que defende um profeta vivo ou o que defende os profetas mortos ou os profetas que não estão aqui? Porque lá fariseu não defendia nenhum profeta vivo, fariseu defendia a Bíblia. O senhor Medeiros está aqui defendendo a Bíblia. Quem é que está mais próximo de ser o fariseu? O que defende o profeta vivo ou o que defende as escrituras de profetas mortos? Saiba, senhor Medeiros, que todas as religiões e as igrejas da terra são a casa de Satanás. E quando um demônio sai da igreja universal para ir para a igreja do Valdemiro, é a casa de Satanás. Quando sai da igreja do Malafaia para ir para o Edir Macedo, é a casa de Satanás. Quando sai dos assembleanos para os católicos, dos católicos para os batistas, dos batistas para a sua igreja que você pertence, igreja evangélica, tudo isso é a casa de Satanás. É apenas um teatro. Todas essas religiões e as igrejas, sem exceção, são a casa de Satanás. Digo a toda a humanidade que irá assistir este vídeo, se você morrer numa igreja católica, protestante, evangélico, branamista, você irá para o inferno. Ok. Seria o tempo da pergunta para o apóstolo Deltamar, mas para igualar, o Medeiros pode fazer a pergunta ao apóstolo. Tá certo. Deltamar, para o seu governo, eu já fui pastor da Igreja Mundial e vi caroço estourar e um monte de coisa acontecer. E as pessoas apresentam exames. Lá, de fato, embora eu discorde muito e eu não consegui ficar mais do que 3 anos lá, de fato acontece de verdade, tá certo? Isso porque eu estou falando. Com relação a Cacu, ele escreve no livro, papel aceita tudo, Deltamar. Eu também posso escrever que, através de mim, 50 paralíticos andou. E isso não quer dizer nada. Você falou dos exames, né? Cadê os exames? Por que você não mostra nas suas lives, no YouTube e etc? Isso você não mostra. Só fala. Fala muito. Tem que apresentar as coisas. De fato, você citou aí Jeremias e fulano de tal, ciclano e beltrano. Esses profetas eram profetas que vieram profetizar de acordo com a desobediência do povo. E, de fato, não mostraram
sinais. Mas o que eu quis dizer é que Cacu, a Bíblia não fala dele, ele não foi até o terceiro céu, ele não tem sucessão apostólica, não mostra sinal. O cara não mostra nada e não se enquadra nada com a Bíblia. Aí você quer que eu acredite nele? Aí é que está a situação. Aí você diz assim, já leu o livro dele? Não, mas já vi pregações dele. Então eu estou me baseando nas pregações dele, tá certo? Outra coisa, eu disse que ia ler lá em Pedro, e vou ler aqui, achei aqui o versículo. E nós vamos ler também esse Hebreus que você falou aí, do 9, do versículo 1 ao 9, do senhor Otamar. Nós vamos ver aonde que tem esse véu rasgado que o senhor falou. Nós vamos ler inteirinho. Olha só o que diz aqui, 2 Pedro, se quiser olhar, capítulo 1, e o versículo 16. Porque não devemos conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Maravilha, hein? Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele falando, olha só. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quanto a glória excelsa que lhe foi enviada, e a seguinte voz: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Pedro está falando de Jesus. Ora, esta voz vinda do céu nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, da transfiguração. Ou seja, é algo sobrenatural. Tipo isso que você falou de Cacu, de anjo, de visão, disso, aquilo, aquele outro. Então vamos lá. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Tá vendo aqui? Pedro considera a palavra profética, e aí ele está falando a respeito de Jesus Cristo, aquilo que Cristo pregava, certo? Do que experiências com anjo. O próprio apóstolo Paulo já falou sobre Cacu, ainda que um anjo do céu venha e pregue o evangelho diferente do que tenho pregado. Atos capítulo 15, quem prega algo contra ou que os apóstolos não pregaram, não tinha autorização. E além disso, se você observar aqui, vamos ver aqui em Hebreus capítulo 9, vamos ler esse texto que você acabou de falar a respeito do réu. Vamos lá. Põe Hebreus 9 a partir do versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado em seu santuário terrestre. Detalhe, seu doutor Mar. O senhor disse que Paulo escreveu Hebreus. Quem falou isso? Quem é autor, o Hebreus? Autor desconhecido. Sim, quem escreveu Hebreus foi Paulo. Provavelmente não. Porque quem escreveu Hebreus era sistemático. E conhecia muito bem. Paulo tinha uma coisa chamada digressão. Ele estava num pensamento, de repente ele já ia para outro. Igualzinho o sacerdote e profeta Ezequiel. Provavelmente não foi Paulo que escreveu. Mas eu não vou trabalhar com suposição, tá certo? Não interessa para mim quem escreveu Hebreus. Vamos continuar aqui, ó. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro, o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, ao qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as duas tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória que, com sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Agora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entraram primeiro o tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender que o Espírito Santo ainda, o caminho do lugar santo, não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isto é uma parábola agora presente. Segundo esta, se oferecem tanto os dons de sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Onde é que esse véu se rasgou? Eu avisei para o senhor lá no WhatsApp não tentar ler texto sem contexto, que eu ia desmascarar na live. Não disse em lugar nenhum aqui. Outra coisa, seu Deltamar, o senhor disse em... Pode falar aí. Terminou o seu tempo, meu Deus. Terminei. Eu posso fazer a pergunta agora? Ué, essa não foi a sua pergunta? Ah, tá, não, desculpa, eu nem cheguei a fazer a pergunta. Tudo bem, ele pode responder, depois eu faço uma outra pergunta e ele responde novamente. Não tem problema. Então, a coisa tá indo muito longe, entende? Falando muitas coisas, e o assunto é o profeta Caco Felipe. Mas vamos lá.
O senhor disse aí das igrejas mundial, que é uma porta para o inferno, assim como a Igreja Universal é uma porta para o inferno. Edir Macedo é o maior satanista que existe na América Você pode Latina. provar? Você prova isso? Agora vamos lá. E milagres, Você eu tem como disse que provar? milagres não faz Sei. milagres não faz de um homem um profeta mensageiro. Edir Macedo é um grande mágico, um feiticeiro. E E a assim prova como disso? o seu discípulo Valdemiro Santiago. Agora, o Não, profeta mas como você mensageiro prova vem com isso? uma mensagem para Não precisa pregar no seu provar? tempo, né? Ô, Deltamar, eu tô Agora, quando o interrompendo senhor você. diz, Desculpa, eu tô te é, interrompendo porque você fala as coisas sem Tá no poder tempo dele, provar. Medeiros. Medeiros, Eu sei, tá mas no tempo desculpa, dele. Maurício, eu tô intervindo porque ele tá fazendo uma calúnia sem poder provar. Ele tem que provar o isso que ele não é tá uma falando. calúnia, senhor Medeiros, isso não é uma No seu calúnia, tempo, daí você isso questiona, é uma né? afirmação. Tá Eu estou bom. aqui afirmando, vou repetir, Edir Macedo é o maior satanista da América Latina. Se os E seus a bispos prova? não gostarem, que eles venham aqui no debate comigo. O Valdemiro é um demônio na terra, a encarnação de Satã. Se os seus Certo. pastores não gostarem, que eles venham num debate aqui. Eu estou afirmando que eles são demônios na terra. Mas vamos lá, Certo. milagres não faz de ninguém verdadeiro profeta, porque Mateus 24 fala que os falsos profetas e os falsos Cristo, que são esses Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, fariam milagres e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. É o diabo nessas igrejas de uma ponta a outra. Tudo que acontece na igreja do satanista Edir Macedo é o diabo. Tudo que acontece na igreja do Valdemiro, até as curas lá é pelo poder do diabo, de acordo com Mateus 24. Eu não estou supondo, isso não é uma calúnia, isso é uma afirmação, que todos eles são servos de Satanás na terra. Agora, quando o senhor Medeiros diz que papel aceita tudo, bem, as palavras que o senhor lê na sua Bíblia não estão no papel? Será que Paulo também está mentindo? Paulo não fez milagre, Paulo não profetizou, Paulo não tinha uma mensagem? Porque está no papel. Os 5 livros de Moisés estão nesse papel aí que o senhor está lendo. Todos os livros dos profetas, senhor Medeiros, e as suas mensagens estão em papel. O senhor diz, papel aceita tudo. Será que eles também estão mentindo? Quando o senhor disse lá no particular que ninguém estava lá quando o Cacau Felipe foi chamado, eu pergunto, quem estava lá quando Moisés foi chamado? Quem estava lá quando Josué foi chamado? Quem estava lá quando Oséias, Sofonias, Abacuque foi chamado? Quem estava lá quando Paulo foi chamado? Os profetas mensageiros recebem o seu chamamento de Deus, senhor Medeiros. Você não estava lá. Então, este papel que o senhor tem também aceita tudo? E quando você pede os exames, os documentos para provar que a Cacoflip curou realmente, eu lhe pergunto, você tem aí os documentos, os exames de Jesus de Nazaré? Você tem aí os exames de Paulo? Você tem aí os documentos que provam que Paulo curou alguém? Não tem, senhor Medeiros, você tem apenas o papel que o senhor disse que papel aceita tudo. Você tem a história de Paulo, você tem os escritos de Jesus de Nazaré. Você não tem os exames, senhor Medeiros. Senhor Medeiros, mas vamos lá. O senhor fala que a Bíblia não fala sobre Cacau Felipe. Eu vou dar aqui para o senhor algumas referências. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Algumas referências sobre Cacau Felipe. Mateus capítulo 25, versículo 6, fala do profeta Cacau Felipe. Apocalipse 12, 14, fala sobre o profeta Cacau Felipe. Isaías capítulo 30, fala do profeta Cacau Felipe. Josué capítulo 6, fala do profeta Cacau Felipe. Daniel capítulo 12, fala do profeta Cacau Felipe. Apocalipse 19, do 11 ao 17, fala do profeta Cacau Felipe. Dentre outras profecias, senhor Medeiros, também fala sobre o profeta Cacau Felipe. Cacau Felipe não é um feiticeiro, um satanista como o Edir Macedo, de Mateus 24. Ele é um profeta de Mateus 23, versículo 34 e 35. E o senhor fala de Gálatas 1:8. Hoje, senhor Medeiros, todos aqueles que pregam diferente do profeta Cacau Felipe, que ensina coisas que o profeta Cacau Felipe não ensinou, mesmo que esteja na Bíblia, eles são os malditos de Gálatas 1:8. No tempo de Paulo, todos aqueles que pregavam diferente de Paulo eram malditos. Hoje, o Edir Macedo é maldito porque prega diferente de Cacau Felipe. Valdemiro Santiago e todos os seus pastores são malditos porque pregam diferente de Cacau Felipe. Todos esses pastores de igreja, os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os famosos e os anônimos, senhor Medeiros, são os malditos sobre a terra, e todos eles com as suas igrejas, os seus membros terminarão no inferno. Quem disse isso? O profeta de Deus, Cacau Felipe. Os malditos de Gálatas 1:8 hoje, senhor Medeiros, não é o povo do tempo de Paulo, não. Se até mesmo o anjo do céu, o anjo lá que aparece lá, o Edir Macedo, ou que aparece alguém, pregar diferente de Cacau Felipe, eles são os malditos de Gálatas 1:8 hoje sobre a terra. Eu vou responder rapidinho aqui, senhor Deltamar, tá certo?
Só essas questões que você colocou aí para fazer É a a pergunta réplica. rapidinho. Tá. Vou responder rapidinho isso que você falou, só para O me seu fazer. tempo de réplica. Tá bom. Vou responder rapidinho isso. Medeiros, é o seu tempo de réplica. Pode falar? É o seu tempo de réplica, né? Da réplica. Ah, tá. Vou falar aqui. É a Vou responder réplica, você tem rapidinho 5 para mim. minutos. Tá, vou responder rapidinho para me fazer a pergunta. Ô, Deltamar, e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia. Caco Felipe é 2 asas agora? Ele virou um par de asas? O que tem a ver, cara? Que texto tosco é esse que você está colocando aqui? Não tem nada a ver. Mateus capítulo 25, versículo 6, clamor da meia-noite, só porque ele é negro? O que tem a ver, Deltamar? Que texto precário. Ridículo isso daí. Agora vamos lá. Você falou do Zedir Macedo, não sei o que, não tem nada a ver com eles. Mas é que eu coloquei que eu achei estranho um servo de Deus acusando uma pessoa assim, supostamente um servo de Deus, né? Entre aspas. Vai saber. Você colocou Mateus 24, 24. Senhor Deltamar, primeiramente, Mateus 24, 24 é no período da grande tribulação. Não estamos falando desse período. Quando acontecer Mateus 24, 24, a igreja já foi arrebatada, não tem nada a ver com o que você está falando. Já começa por aí. Talvez Mateus 25 seja continuação e também dirigido para os judeus. Ok, não vou discutir. Talvez não seja. Essas parábolas de Jesus, principalmente essas que são escatológicas, como eu disse, sou coerente. Escatologia, ela não pode ser uma coisa ortodoxa, ela não é uma coisa ortodoxa. Agora vamos lá, ó. Eu vou fazer 2 perguntas e uma aqui. Uma eu vou fazer a pergunta, você escreve aí direitinho. Você vai fazer a pergunta da seguinte maneira, aqui, ó. Se Cacu Felipe fundou uma seita, escreve aí essa pergunta, e eu quero fazer uma afirmação daquilo que você falou e vi o André também falar, principalmente o André fala isso toda hora, numa live, tá certo? O André usou Êxodo, capítulo 7, versículo 1, para dizer bem assim, olha, eu vou até colocar aqui a Bíblia, que eu vou levantar, vou colocar a Bíblia aqui para todo mundo ver, ó. Ó, o cachorro, desculpa. Vês que você constituiu como Deus sobre Faraó, Deus com D maiúsculo, e Arão como seu irmão será como profeta. Quer dizer então, senhor Deltamar, segundo a sua lógica, o profeta é Deus na terra, é isso? Só responde rapidinho. O profeta é Deus na terra? Os profetas são a manifestação de Jesus Cristo e os profetas são deuses. De acordo com Salmos 82 e João 10:34, os profetas são deuses. Não, não são, e eu vou provar por quê. Agora eu vou pegar uma tradução decente. Sabe o que eu acho interessante, senhor Deltamar? O senhor fala o seguinte, que as traduções que nós usamos são péssimas, que só a do advogado John Darby é boa, aí você coloca uma série de bíblias, a Etiópia, da Síria, um monte de coisa. Mas, quando o senhor quer fazer uso de um texto deturpado, que foi mal traduzido, aí o senhor pega João Pereira de Almeida. Agora vamos ver, quem o senhor acha que tem mais autoridade para traduzir uma Bíblia? Quem é judeu aqui, ó, quem é judeu? Isso aqui é a Torá, o Deltamar. Quem traduziu isso aqui são pessoas, tá vendo aqui, ó, que fala hebraico desde criança. São pessoas gabaritadas. Eu, por exemplo, não tenho autoridade para ler hebraico, e ninguém aqui no Brasil, para debater hebraico com o rabino. Agora, vamos ver o que diz aqui na Torá, na lei de Moisés, traduzida corretamente. Vamos ver? Olha só. E disse o Eterno a Moisés, Êxodo capítulo 7, versículo 1. Se quiser falar em hebraico, tá aqui, ó, vai lá, ó. Para mim, Shemas, isso daí para mim é relevante ficar falando essas expressões. Aqui, ó. E disse o Eterno a Moisés, vê que te coloquei como justiceiro, não como Deus. Até parece, seu Deltamar, que Moisés ia se comparar com Deus ainda com D maiúsculo. O povo de Israel dá por dessa altura de falar uma bobagem dessa. Só para concluir aqui, senhor Maurício. E Arão, teu irmão, como seu intérprete. Tá aí. É a réplica do apóstolo. Então, Mateus 24, 24, o Medeiros diz que já se cumpriu, né? Então, nesse caso, hoje não tem falsos irá profetas. se cumprir. Irá se cumprir. Foi isso que eu disse. Eu havia entendido errado. Eu entendi que você tinha dito que Mateus 24, 24 já tinha se cumprido. Você falou de Posso tribulação. explicar um pouquinho então para você?
Aquilo lá aponta para a grande tribulação. Esse versículo que você colocou, ele ainda não está acontecendo. É no Certo, futuro certo, que vai certo. acontecer. E Entendi. aí já, Então, a igreja então foi você disse que arrebatada, doutor. Mateus 24 irá se cumprir, e não se Isso. cumpriu, como disse aqui o outro debatedor, Alexandre, do Rio de Janeiro, que ele disse que ele é preterista, já aconteceu. Bem, mas você disse que vai acontecer. Nesse caso, então, talvez não haja na terra os falsos cristos e os falsos profetas, né? Sim, Todos que haverá. estão aí E são outro texto fala verdadeiros. isso. Então, todos que têm hoje são verdadeiros, porque os Não. falsos cristos e falsos profetas estão no futuro, então hoje quer dizer que não tem. Mas quando o senhor mostra aí uma falsa versão da Bíblia, feita por um judeu, né? Para dizer que ele tem mais autoridade para fazer uma versão da Bíblia porque ele é judeu, eu lhe pergunto, quem foi que matou Jesus? Não foi os judeus? Quem foi que matou todos os profetas do Antigo Testamento que Deus havia enviado? Não foi os judeus? Quem e os matou judeus não Jesus estavam foi lá Pôncio com a Bíblia Pilatos. nas... Os judeus não Pôncio Pilatos estavam lá matou. com as Bíblias nas mãos, condenando Jesus e perseguindo Jesus, querendo apedrejar Jesus? Quem Quando o senhor vem crucificou para foi dizer Pôncio que Pilatos. os judeus... Quando o senhor vem para dizer que os judeus têm autoridade para fazer a versão da Bíblia porque são judeus, não foi os judeus que mataram Jesus? Sim, foi os Pôncio judeus que Pilatos. mataram Jesus. Não Pôncio foi os Pilatos. árabes. Não foi os árabes que mataram Jesus na Arábia Saudita. Não foi as prostitutas que mataram Jesus em Hollywood. Quem mataram Jesus foi os judeus, os religiosos do tempo de Jesus. Judeus não têm autoridade, senhor Medeiros, para fazer uma versão da Bíblia, porque é judeu. Não tem. E foi esses judeus que mataram os profetas. E Jesus disse em Mateus capítulo 23 que eles seriam culpados de todos os profetas que haviam sido mortos lá em Israel, quando eles matavam os profetas, entende? Quando eles mataram Pedro, quando mataram Paulo. Foi esses judeus que perseguiram os profetas de Deus e os mataram entre eles Jesus. Agora, hoje o profeta de Deus é Cacô Filipe, tem um chamamento, tem uma comissão, tem uma mensagem. A mensagem do profeta Cacô Filipe está em um livro que contém 145 capítulos, né? Ele recebeu a sua conversão aos 24 de abril de 1993, de acordo com Daniel capítulo 10, versículo 4 ao versículo 11, quando ele se viu lá de pé na beira do mar. Depois ele se vê em uma pirâmide muito alta, depois ele se vê novamente sobre a areia do mar. E ele viu um velho caminhão militar saindo das profundezas das águas, ele viu que tinha mulheres, né? E uma dessas mulheres era mestiça. Depois disso o profeta vê um eclipse, né? Acontece um eclipse e ele vê um homem descendo do céu com a aparência de uma nuvem, com a espada na mão. Estou descrevendo aqui em detalhes a primeira grande visão do profeta Cacô Filipe, que aconteceu em 24 de abril de 1993. E este anjo que estava com este cordeiro vieram e pararam sobre as águas, né? O profeta viu duas pombas vindo em sua direção, voltou sobre as águas. O cordeiro começou a falar com o profeta e a voz do cordeiro, que era uma língua desconhecida, entrou no profeta. E ele a sua alma foi ter com o anjo o cordeiro sobre as águas. Estou falando aqui a visão, está lá em Cacô capítulo 1, as pessoas podem olhar. Assim como Paulo poderia dizer para o rei Agripa, contar o seu chamamento, a sua comissão, a caminho de Damasco, o profeta teve 3 grandes visões, né? A segunda visão, ele foi transportado para um país todo deserto, recebeu a sua comissão. Depois ele teve uma terceira visão, ele estava em uma sala onde estavam distribuindo anunciado de prova, e ele perguntava, mas o que eu vou responder, o que eu hei de escrever? Eu não tenho todo esse nível escolar. E mais tarde foi dito a ele, assim como Moisés escreveu em detalhes o que aconteceu na criação, assim como Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem algum, a tu, Cacô Filipe, foi dado as palavras de vida eterna. E no tempo determinado tu ensinarás o que tu nunca aprendestes para que qualquer que creia, né, tenha a vida eterna. Então, para me concluir as minhas palavras, porque já foi dito o suficiente, hoje, o único profeta de Deus em toda a face da terra é o profeta Cacô Filipe. Todos esses membros dessas igrejas que você vê são servos do diabo Satanás, que vieram para a terra para seduzir e enviar as almas para o inferno. Eles não têm chamamento, eles não têm comissão, e eles não têm mensagem, são apenas recitadores de versículos da Bíblia. E os milagres, os sinais e os prodígios que lá eles operam, simplesmente é pelo poder do diabo que ele faz essas coisas para cumprir Mateus 24, 24. Se alguém quer ser salvo nessa geração, ele precisa acreditar no profeta Cacô Filipe. Cacô Filipe é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O profeta Cacô Filipe é a salvação de Deus. Sim, e ninguém pode ser salvo hoje a não ser pela mensagem do profeta Cacô Filipe. Irmão Maurizano. Ok. Nós já estamos com
mais de 2 horas de live, né? Eu penso que por hoje é o suficiente, né? Então, eu vou Irmãos, passar eu aqui a posso palavra ao fazer senhor só Medeiros. a consideração final? Sim, eu vou passar a palavra para Tá você e bom. você pode dizer as suas palavras para as pessoas que estão ouvindo, né? Você está com a palavra. Tá certo. Então, Deltamar, Mateus 24, ele aponta para o futuro, por isso ele não está se cumprindo. Isso não significa que não surgirão falsos profetas. O debate era sobre Cacu Felipe e você não mostrou nada. Biblicamente falando, você não mostrou nada. Pelo contrário, do jeito que você falou aí, parecia um fariseu. Igualzinho o fariseu, porque o fariseu que fazia com que Jesus, induzia Jesus ao erro. Você citou Hebreus 9, de 1 a 9, não está escrito nada do que você falou. Outra coisa, quando Jesus expulsava demônios, sabe o que o fariseu falava? Igualzinho você falou. Este faz sinais por Beelzebu. E aí Jesus disse, como é que alguém pode expulsar demônio por demônio? Uma casa dividida não pode subsistir. A sua fala foi igualzinho do fariseu. Deve ser porque o mesmo espírito que havia nele também há em você. Com relação à Bíblia, Torá, por exemplo, não existe várias versões, senhor Deltamar. Existe apenas uma versão e é por isso que eles falam da gente. Nós temos várias versões e eles não acreditam no cristianismo. Isso daqui é transliteração e nesse ponto eles têm autoridade. Outra coisa também, senhor Deltamar, seita. O que seriam as características de uma seita? Citam outras fontes, como Adventista, como Mormon, como tantos outros. Tem outros livros de revelação. Diminui a Cristo como Salvador, como você faz, colocando o Cacu como a porta, sendo que Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta, beleza? Terceiro, começa a colocar salvação pelas obras, por exemplo, você disse que está escrito no livro do profeta Cacu Felipe que o cara não pode assistir jogo de futebol. Eu nunca vi isso escrito na Bíblia, mas tudo bem, não quero discutir. Há pessoas que concordam, outros não, com jogo de futebol, não quero entrar, só que não está na Bíblia. Não está escrito isso na Bíblia. E outra coisa que toda seita faz, senhor Deltamar, é ele ser exclusivista, ele achar que só a seita dele é que pode salvar. Isso é uma falácia já inventada pela vovó White lá atrás, quando ela disse que a Igreja Católica era a grande prostituta da Babilônia. Aqui no comentário dessa live no Facebook, eu faço questão de colocar o meu vídeo sobre Apocalipse 17 e 18, mostrando que a Igreja Católica, em hipótese alguma, é a grande Babilônia. Isso daí é por conta sua e da imaginação da dona Ellen White. Isso é uma herança sua que você pegou da dona Ellen White. Ok. Espero que tudo que foi dito aqui possa ajudar as pessoas, né, que estão acompanhando essa live ou que irão acompanhar depois, né? Agradeço ao apóstolo pelo convite. Bom, Maurizão, eu gostaria de pedir o direito igual ao senhor Medeiros, né, para mim fazer as minhas considerações. Sim. Isso. É isso mesmo, apóstolo. Eu estava fazendo aqui minhas últimas palavras para passar ao irmão. O irmão está com a palavra. Ok. Então, o senhor Medeiros disse muitas coisas, né? Nós já estamos com mais de 2 horas aqui de debate e foi falado muitas coisas, né? Então, ele falou lá sobre Pedro, que foi pregar aos gentios. Pedro nunca foi pregar aos gentios. Pedro tinha as chaves do céu, dado por Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 14 a 19. E por ele ter as chaves do céu, ele vai lá e abre a porta do céu para os judeus em Atos capítulo 2. Ele abre a porta do céu para os samaritanos em Atos capítulo 8. Ele abre a porta da salvação para os gentios em Atos capítulo 10, no caso de Cornélio, depois de Deus dar a ele uma visão, interpretar a visão. E quando Paulo escreve a sua carta, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, ele diz, Pedro serve após Jesus Cristo para os visitantes de Pontos, Galateias, Capado, Bitínia, Ásia, morando entre as nações. E é dito em Atos também 11, 19, que eles foram dispersos por causa da morte de Estevão, e eles iam de lugar em lugar, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino dos céus somente aos judeus. Não anunciava a mensagem a ninguém, a não ser os judeus, porque o profeta dos gentios ainda estava por vir, que era Paulo. E Paulo confirma o seu ministério em Atos 13:47, dizendo que ele, Paulo, tinha sido estabelecido para ser a salvação de Deus até
às extremidades da terra, né? Quando o Senhor Medeiros disse lá atrás que os profetas nunca se colocaram como salvação. Atos 13:47, Paulo diz que ele foi posto para ser a salvação de Deus até as extremidades da terra. Quando ele diz que eu que sou fariseu, bem, o fariseu lá no tempo de Jesus dizia, eu não creio nesse Jesus de Nazaré, eu creio na Bíblia, eu creio em Moisés, eu creio em Moisés. Bem, como que eu poderia ser um fariseu se eu defendo um profeta vivo? Se o profeta vivo lá os fariseus não queriam? Aqui quem são os fariseus? O que defende um profeta vivo ou o que defende os profetas mortos ou os profetas que não estão aqui? Porque lá fariseu não defendia nenhum profeta vivo, fariseu defendia a Bíblia. O Senhor Medeiros está aqui defendendo a Bíblia. Quem é que está mais próximo de ser o fariseu? O que defende o profeta vivo ou o que defende as escrituras de profetas mortos? Quando ele diz sobre a casa dividida, saiba, Senhor Medeiros, que todas as religiões e as igrejas da terra são a casa de Satanás. E quando um demônio sai da igreja universal para ir para a igreja do Valdemiro, é a casa de Satanás. Quando sai da igreja do Malafaia para ir para o Edir Macedo, é a casa de Satanás. Quando sai dos assembleanos para os católicos, dos católicos para os batistas, dos batistas para a sua igreja que você pertence, igreja evangélica, tudo isso é a casa de Satanás. E é apenas um teatro. Todas essas religiões e as igrejas, sem exceção, são a casa de Satanás. A casa de Satanás não está dividida, não, senhor. E quando você fala de seita, querendo dizer que profeta Cacau Felipe, a sua mensagem é uma seita, bem, chamaram Jesus também de seita. Nesse caso, ele era seita. Não é porque alguém chama alguém de seita que aquilo quer dizer que é, seu Medeiros. Não é. Jesus foi chamado de seita, a seita dos nazarenos. No tempo de Paulo também foi chamado de seita. Mas será que Paulo era uma seita? A Igreja Católica chamava Martinho Lutero de seita. Mas será que ele era uma seita? Bem, e a Bíblia, seu Medeiros, não é o meu absoluto. Quando você diz não está na Bíblia, não está na Bíblia. A Bíblia não é o meu absoluto. Eu não sou guiado pela Bíblia. Eu não sou guiado por livros históricos, livros de profetas mortos. Sou guiado por um profeta vivo. E o que vale é o que o profeta vivo, o Cacau Felipe, hoje diz. E para concluir, quando você diz que só há salvação no profeta Cacau Felipe, para dizer que não é, bem, no tempo do dilúvio só havia salvação em Noé. No tempo do Egito só havia salvação em Moisés. No ano 33 era só Jesus. No tempo de Paulo, a salvação estava com Paulo. Hoje, a salvação está com o profeta Cacau Felipe. Digo a toda a humanidade que irá assistir este vídeo, se você morrer numa igreja católica, protestante, evangélico, branamista, você irá para o inferno. Se você seguir esses líderes religiosos, mesmo que os seus nomes sejam de Macedo, Valdemiro Santiago, Eli Soriano, você terminará no inferno junto com eles, porque a boca de Deus hoje, a única boca autorizada de Deus hoje, chama-se o profeta Cacau Felipe. Aproveito também para convidar outros que querem contradizer a mensagem do profeta Cacau Felipe, que nós aceitaremos que você venha aqui para contradizer a mensagem do profeta Cacau Felipe. O meu muito obrigado a todos e um muito boa noite. Que felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra, o começo do profetismo, né? Oh, que felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra, o